Fala galera, vamos para os palpites da primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, aí 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Como de costume, vou falar aqui o palpite que eu acho que vai dar cada um dos jogos, sem clubismo, e também vou falar o que eu gostaria que acontecesse em cada um dos jogos. Eu me refiro ao palpite sem clubismo, porque eu sou totalmente clubista, sou atleticano roxo e o vídeo é sempre dedicado ao Atlético, né? As minhas torcidas aí para cada um dos times normalmente tem relação para a classificação do Atlético. Então, o palpite que eu vou dar vai ser sem clubismo, mas o vídeo é clubista, sim. Só mencionando porque na outra vez me chamaram a atenção que eu estava sendo clubista, mas eu sou clubista mesmo, só o palpite que eu vou dar sem clubismo, entendeu? Então, vamos pro palpite aí. Primeiro jogo, Palmeiras e Vitória no Allianz Parque, dia 27 e 19 horas. Palmeiras sofreu com o Fluminense, hein? Assisti uns pedaços do jogo lá do Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras, melhor dizendo, e o Fluminense ganhou e ganhou bonito ainda. Mas nesse jogo aí eu acho que vai dar Palmeiras e Vitória. Eu vou chutar 1-0 pro Palmeiras e vou torcer pro Vitória ganhar do Palmeiras. Vitória que tá na zona de rebaixamento, eu vou torcer pro Vitória ganhar do Palmeiras, mas eu acho que vai dar 1-0 pro Palmeiras. Segundo jogo, no Alfredo Jaconi, Juventude e Criciúma. Os dois times estão bem, né? O Juventude e o Criciúma. Infelizmente o Juventude levou 2 jogos lá para Brasília. Eu acho que ele poderia ter ganhado os 2 jogos se fosse no Alfredo Jaconi, mas venderam o jogo e não ganhou, empatou os 2, né? E em contrapartida, o Criciúma também tem feito bons jogos aí, não jogou a última partida porque foi cancelado e jogou aquele jogo lá, né? O penúltimo jogo foi com o Flamengo lá, né? Que eu já mencionei no jogo passado, que teve aquele lance polêmico lá, né? Como sempre, teve um lancezinho polêmico aí, mas já passou. Todo mundo lembra, né, do que aconteceu. Vamos ao palpite desse jogo, então, sem entrar no mérito da questão. Juventude e Criciúma. Eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Vou chutar 1-1 para Juventude e Criciúma, então. Vou torcer para que também empate, ou para que o próprio Criciúma ganhe, que está mais lá embaixo. Mas eu acho que vai dar um empate aí. E o outro jogo, Bahia e Inter. Bahia perdeu 3 jogos consecutivos aí, né? Bahia tava lá em cima, já tá em 7º, acima do Atlético um pouquinho, mas perdeu 2 na Fonte Nova e um fora, né? E então deu uma queda, deu uma caída aí o Bahia. E o Inter também tá meio ruim das pernas, tanto que a galera tá protestando bastante lá, né? Foi eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil, e no Brasileiro, embora tenha jogos a menos, tá meio lá para baixo. Mas nesse jogo aí, eu acredito que vai dar Bahia. Eu vou falar que vai ser 1-0 pro Bahia aí esse jogo. Vou torcer para que dê um empatezinho para ninguém disparar muito aí, senão todo mundo passa o Atlético e deixa o Atlético na saudade. O próximo jogo no Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro. Botafogo empatou o último jogo com São Paulo, que eu falei que ia empatar, e o Cruzeiro ganhou do Juventude, né? Bom, eu vou chutar mais um empate nesse jogo aí de Botafogo e Cruzeiro. Vou chutar 1-1 para Botafogo e Cruzeiro. E vamos ver a classificação ali. Esse jogo aí eu acho que vou torcer para que dê um empate também. Chutando empate de palpite e vou torcer para que dê um empate também. Fortaleza e São Paulo no Castelão. Eu acho que o Fortaleza vai ganhar esse jogo aí de São Paulo. Eu vou chutar 2-0 pro Fortaleza lá no Castelão, no Ceará. E vou torcer para que dê um empate também. Vou torcer para que empate Fortaleza e São Paulo, mas eu acho que o Fortaleza leva. Aí, Bragantino e Fluminense. Como eu falei lá no início, o Fluminense ganhou do Palmeiras, né? E ganhou jogando bem ainda. E eu assisti, a parte que eu assisti, o Fluminense estava bem melhor que o Palmeiras, na minha opinião. Eu acho que esse jogo aí vai dar um empate. Eu acho que vai dar um empate entre Bragantino e Fluminense.
Não sei se o Bragantino vai jogar com o time completo, porque logo em seguida joga com o Atlético aí pela Copa do Brasil. Então, eu não sei o Fluminense está na Copa do Brasil, eu já não lembro, mas eu estou por dentro do Bragantino, porque o Bragantino é o adversário do Atlético. Eu vou chutar um empate para esse jogo, né? 1-1. E vou torcer para que ou que dê um empate ou para que o próprio Fluminense ganhe do jogo aí e que tenha um expulso do Bragantino logo no começo do jogo para os caras cansar bastante aí. Isso aí, que seja um jogo bem movimentado aí, Fluminense. Pancadaria, que der aí para fazer para cansar o Bragantino, que é o nosso adversário na sequência da semana. Então é isso aí, já falei, né? 1-1 para Bragantino e Fluminense. Aí, Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo e Atlético Goianiense. Por falar em arbitragem, né? Lembrei agora o jogo do Flamengo. O Atlético Goianiense também reclamou bastante do jogo contra o Bahia, né? Que o Atlético Goianiense estava ganhando até o último minuto e sei lá por que motivo lá o cara deu bastante tempo, expulsou o jogador do Atlético Goianiense, não sei o que, e acabou que o Bahia empatou no último lance lá, né? Então prejudicou bastante o Atlético Goianiense, que agora é o lanterna do campeonato, mas estava quase saindo da lanterna. Também não ia sair porque o Fluminense ganhou, mas foi perdido 2 pontos, né? Não sei se quem acompanhou o jogo aí viu melhor, mas eu só vi o vucu-vucu aí, o burburinho do negócio. Nesse jogo, o Flamengo e Atlético Goianiense, vou torcer pro Atlético Goianiense ganhar do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo leva, né? 2-0 pro Flamengo no Maracanã aí. Aí, próximo jogo, Grêmio e Vasco. Grêmio e Vasco. O Vasco tava ganhando bem aí de todo mundo e acabou perdendo o último jogo, né, que foi pro Atlético Mineiro, mas não jogou o último jogo que seria o último jogo, no caso, contra o Cuiabá, porque o Cuiabá estava na Sul-Americana. Então, nesse jogo aí, eu acho que o Vasco e Grêmio, pô, tá difícil de dar esse palpite aí, hein? O Grêmio também, né? Último jogo do Grêmio, falando de arbitragem novamente, o último jogo do Grêmio que foi ontem, né? Agora já é hoje, hoje é dia 26. Tava no jogo do Atlético agora há pouco, do Atlético Cerro Porteño, mas eu cheguei e acompanhei meio por cima. Vi que teve bastante polêmica aí no jogo com o Corinthians, né? Parece que teve gol impedido do Grêmio, parece que teve pênalti de Mandrake pro Corinthians, enfim. Tá bem complicada a situação da arbitragem brasileira aí, né? Sempre tem reclamação aí, sempre tem lance polêmico, normalmente pros times do eixo. Mas vamos pro jogo então, né? Grêmio e Vasco. Eu acho que o Grêmio vai ganhar do Vasco lá. Eu acho que vai dar 1-0 pro Grêmio. Arena Condá. Arena Condá é em Chapecó? Acho que é isso mesmo. Arena Condá em Chapecó. Uhum. Arena Condá em Chapecó, então é isso aí. 1-0 pro Grêmio e vou torcer para que dê um empatezinho aí, Grêmio e Vasco. Um empatezinho tá bom. Aí Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro tá na cola do Atlético ali. Tá perdendo só por critério, já tá com o mesmo número de pontos. E o Corinthians está com 19, conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Nesse jogo aí, eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar do Corinthians. Eu acho que vou dar 1-0 para o Atlético Mineiro na Arena MRV, mas eu gostaria que o Corinthians ou ganhasse ou no mínimo empatasse com o Atlético Mineiro para segurar o Atlético Mineiro, né? E daí o Cuiabá vai jogar com o Atlético lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, no domingo, 19 horas. Primeiro jogo do campeonato, né? Que o Atlético ganhou de 4-0 do Cuiabá, encheu a gente de esperança. Tá, na época o Atlético estava goleando todo mundo, depois teve uma queda absurda. Enfim, vamos ver aí o que vai dar nesse jogo aí. Eu vou chutar que vai dar
Eu acho até que vai dar 1-1 esse jogo do Cuiabá com o Atlético aí. O Atlético tá focado nos outros campeonatos ali, né? Já joga com o Bragantino logo em seguida. Não sei nem se vai com o time titular. O Cuiabá saiu da Sul-Americana hoje, então eu acho que vai dar 1-1. Vou chutar 1-1. Vou torcer pro Atlético ganhar, claro, obviamente, sempre. Mas eu acho que o Cuiabá vai empatar com o Atlético lá na Arena Pantanal. Então, vamos pegar aqui o meu caderninho de anotações e ver o que eu acertei na última rodada do campeonato, né? A 19ª rodada. Vamos lá então. Começamos. Esse teve um monte de jogo cancelado, né? Cancelado não, adiado. Então, começamos lá com Cruzeiro e Juventude. Falei que o Cruzeiro ia ganhar de 1-0, mas ganhou de 2-0. São Paulo e Botafogo, falei que ia empatar de 1-1, mas empatou 2-2. Acertei parcialmente. Falei que o Flamengo ia ganhar do Vitória por 1-0 e ganhou de 2-1. 3 resultados que eu acertei. E daí errei. Fluminense e Palmeiras, falei que o Palmeiras ia ganhar e quem ganhou foi o Fluminense de 1-0, né? Atlético Goianiense e Bahia, falei que o Bahia ia ganhar de 2-1. Falei que o Bahia ia ganhar de 2-1, mas empatou de 1-1. Corinthians e Grêmio, falei que o Corinthians ia ganhar de 1-0 do Grêmio e deu 2-2 o jogo aí, embora tenha tido alguns lances polêmicos aí nesse jogo do Grêmio e Corinthians. De qualquer forma, ficaram faltando 4 jogos ainda nessa rodada. Então, galera, deixem aí no comentário se vocês concordam aí com os meus palpites dessa vez. E quem gostou, se inscreve no canal aí para dar uma força, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.